Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá, pronta para se casar com seu vestido ali de noiva, chega na frente de todos ali, só que ninguém dá a atenção devida de fato ali para ela. Ela começa a se amargurar a cada minuto que se passa, até o Ardan olha um pouco para ela meio desconfiado, mas também não dá nem a mínima para a mãe, e ela a cada momento que passa fica ainda mais amargurada. A Mug olha para ela e ela olha para a Mug, chama pelo seu nome, e depois a Auliá, percebendo que é carta fora do baralho, então ela decide ir embora, só que a Mug chama por ela, se levanta para ir até lá. O Ardan reclama com ela para que ela não vá, só que a Mug não quer nem saber, vai lá e abraça a Auliá. A Auliá, ao abraçar a Mug, fica o tempo todinho chamando ela de filha e dizendo a ela que lhe ama muito, e a Mug, com os olhos cheios de lágrimas, diz a ela que também lhe ama e quer muito que ela seja muito feliz. Todo mundo continua ali em silêncio, não responde nada, não vai até a ela, não diz nada. Ela olha até um pouco de lado e percebe aquela frieza de todo mundo, mas mesmo assim ela continua conversando com a Mug e diz a ela que lhe agradece muito por essas palavras dela. O Liá, por sua vez, olha lá para a mesa para ver se o Ardan, a Fuliá ou então o Mermedes, por algum motivo, vai desejar ela um bom casamento, só que na realidade todo mundo continua ali em silêncio total, nem ao menos olha para ela. Então é nesse momento que ela decide sair para ir se casar com o Kenan, e fica aquele clima de deserto ali, sem ninguém fazer nenhum tipo de reação. Até que quando chega lá fora, o Kenan já está esperando pela Auliá, olha para ela, vai se aproximando e diz a ela que ela está muito linda. A Auliá fica só sorriso, mas é aquele sorriso de tristeza, não sei nem como explicar para vocês. É aquele sorriso meio triste com aquele sorriso de alegria, é uma mistura meio louca que tá na cabeça dela, e ele continua dizendo que ela tá muito bonita, estende o braço dele e leva ela para que por fim eles possam se casar. Agora a pergunta que não quer calar: será que de fato eles vão conseguir se casar? E você, na sua opinião, você concorda com esse casamento da Auliá com o Kenan, ou na realidade ela está cometendo um grande erro? Deixa tua opinião nos comentários aí, que eu quero exibir o teu comentário aqui no próximo vídeo. E não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Ao chegar lá no carro, o Kenan aponta para que ela entre, só que ela fica meio confusa se entra ou se não entra. Olha para ele, chama pelo seu nome, ele pergunta a ela o que foi que ela diga, e ela pergunta se ele não vai voltar a maltratar ela, e ele diz que não, que jamais faria isso, que nunca, jamais ele vai maltratar ela, porque na realidade ela é o grande amor da vida dele. Só que quando a Auliá, ela vai quase entrando ali no carro, é quando o Ardan chega meio desesperado, chama por ela, ela fica até feliz achando que ele vai concordar com o casamento dela, mas na realidade ele vai logo direto e pede a ela que, por favor, minha mãe, não vá. Ela fica calada, sem nenhuma reação, e ele continua pedindo que, por favor, que ela não se case com esse homem. A Auliá fica olhando para o Kenan sem saber o que fazer, e o Kenan olha para ela e diz a ela que ela entre no carro, que ela pode ficar à vontade, que o Ardan é como se fosse o seu próprio filho e que ela pode entrar, ficar tranquila, que ele mesmo vai lá falar com ele. Quando ela vai entrando, o Ardan chama novamente ela e pede a ela que, por favor, que ela não vá, só que o Kenan fica o tempo todinho ali empurrando ela, dizendo que ela entre agora mesmo, que não se preocupe, porque ele vai falar com o Ardan. A Auliá fica como se fosse ali na cruz da espada, sem saber o que fazer, olha para o Ardan e fica ali pensativa se ela deve ou não entrar naquele carro, e ele continua insistindo que ela entre agora mesmo. A Auliá então ela decide entrar, o Ardan fica muito triste logo depois de ver ela entrando ali. Então o Kenan, cheio de razão, vai até o Ardan, olha para ele e diz a ele que já basta, que ele tá tratando ele ali com muita educação, mas ele tá sendo um cretino e tratando ele feito um bastardo ali, que de fato é o que ele é. O Ardan fica calado, revoltado, doido para pular no cangote dele ali, e o Kenan olha disfarçadamente lá para o carro, vê que a Auliá não está olhando, então ele toca na orelha ali do Ardan e diz a ele que já chegou a hora, que ele vai ter que aprender bons modos. O Ardan, por sua vez, tira a mão da orelha dele, aponta o dedo na cara dele e diz que ele não vai voltar a maltratar a mãe dele, e pergunta a ele se ele está ouvindo muito bem o que ele está dizendo. Kenan fica calado e o Ardan continua com o dedão na cara dele ali, dizendo que nunca mais ele vai voltar naquela mansão ali, viu? O Kenan então cochicha para ele, dizendo que ele escute muito bem que essa mansão tanto é dele, do Kenan,
quanto dela, da Auliar, então que ele fique caladinho ali e não fale besteiras. O Ardan fica calado e o Kenan continua dizendo a ele que essa mansão tanto é dele quanto da Auliar e que é muito bom ele ficar quietinho no canto dele, porque senão as coisas vai ficar pior, é para o lado dele, e diz ao Ardan que passar bem e vai saindo, deixando o Ardan muito pensativo. Só que o Kenan ele se atreve de voltar, dá uns tapinhas no rosto do Ardan e diz a ele que se ele se comportar, talvez ele vá conseguir ali um irmãozinho. Agora sim, o Kenan vai embora e deixa o Ardan revoltado, só que vai vendo aí, ele vai planejar alguma coisa. Só que enquanto isso, a Efsun e a Sultan, elas estão brechando tudo ali, e a Efsun diz a Sultan que de fato a sogrinha dela vai se casar, mas que ela tem certeza que isso aí não será possível. A Sultan diz a ela que ela, Auliar, vai perceber o grande erro que ela vai cometer ao se casar com esse homem. A Efsun continua olhando lá para o Ardan, que está revoltado, e ela sorri dizendo: meu marido está revoltado, olhe. A Sultan fica calada e a Efsun diz: tia, me escute, eu não posso perder esse espetáculo, e vai tentar ir até lá, só que a Sultan diz a ela que ela não vá, que isso não é o momento. Só que a Efsun não quer nem saber, só dá até um beijinho para ela e vai sim até lá. A Sultan então ela fica ali sozinha, chamando por Alá e dizendo a ele que já está cansada de tudo o que está acontecendo por ali. Nesse momento o Mehmet está conversando com a Auliar e dizendo que esse miserável vai enlouquecer a Auliar, e diz também que na realidade tudo que esse homem quer, ele está com um plano, que ele e o Kenan está querendo tirar tudo que é deles, e que o plano dele é tirar aquela casa e também a sua empresa. O Ardan chega, fica escutando aquela conversa, e o Mehmet continua falando que tudo que o Kenan quer é a sua casa, sua empresa, tudo que é dele, e não a Auliar. A Auliar diz a ele que ele tem que se acalmar e que a Auliar ela é uma pessoa adulta e que ela já pode ali de fato tomar suas próprias decisões. Ele fica calado e ela continua dizendo, com o Ardan ali escutando tudo, ela continua falando que ele fez o que pôde, já conversou com ela, explicou a situação, mas que ela é uma adulta e ela pode tomar a decisão que ela quiser, e foi justamente isso que ela fez. Mehmet fica calado e a Auliar continua dizendo que ele deixe isso do jeito que está, porque ela está com muito medo de alguma coisa acontecer com ele. O Ardan fica observando toda aquela cena também muito revoltado, e a Auliar continua conversando com o Mehmet, que está em silêncio, que ele fique calmo e não fique preocupado com isso. O Ardan então é nesse momento que eu disse a vocês que ele ia planejar alguma coisa, ele se revolta, vai até no escritório, pega a arma e fica se lembrando de tudo que o Kenan disse para ele, que aquela mansão é dele, da mãe dele, que ele e o Kenan tem todos eles ali no seu poder. Então é aí que ele decide pegar aquela arma e ir até lá no casamento da Auliar. Ele continua revoltado, se lembrando agora das palavras que o Mehmet falou, que ele, o Kenan, não está querendo saber da Auliar e sim da empresa e daquela casa. Só que nesse exato momento é quando a Efsun ela chega e pergunta: e meu marido onde está? E fica surpresa ao ver aquela arma na mão dele. O Ardan não responde nem a ela, coloca a arma ali do lado e vai embora, e a Efsun fica chamando por ele, perguntando o que é que ele vai fazer. O Ardan vai-se embora, não quer nem saber, e a Efsun atrás dele pedindo a ele que ele espere ela e chamando ele de tonto. A Efsun, logo depois de ver ele entrando dentro do carro, ela fica dando umas tapas no carro, perguntando o que ele pensa que vai fazer com essa arma, para onde é que ele vai, só que ele não quer nem saber, dá uma olhadinha para ela e vai embora, cumprir ali, ou pelo menos tentar cumprir a sua missão, que é acabar de uma vez por todas com o Kenan.